OpenAI lançou sua nova versão do O1, que seria agora a versão verdadeira, que é um update da versão O1 Preview. Eh, Vamos conversar sobre isso hoje. Vamos ver se realmente vale a pena investir $20, eu não sei quanto que é tal o valor em reais, na versão, né, na versão Premium, ou se vale a pena até pagar $200 pela pela versão Pro também, né? E vocês também fiquem até o final do vídeo, porque eu lancei um livro, na verdade, chama-se Tech Citizen. É um livro que está escrito em inglês, mas eu gostaria de dar para os primeiros 100 inscritos desse canal. Se você gosta de ler livros em papel mesmo, né? De livros de verdade, você fica até o final desse vídeo que eu vou explicar como você pode participar e como você pode ganhar um livro também. Então vamos para notícias de hoje, né? Então vamos começar, antes de a gente falar sobre o lançamento do O1, vamos falar sobre essa notícia, né, que a OpenAI agora ela tá querendo quebrar a cláusula AGI. AGI seria inteligência artificial geral, né, Artificial General Intelligence, que é uma cláusula que é uma cláusula onde a OpenAI, quando ela lançou, ela era uma empresa sem fins lucrativos, né? E a ideia era que, na época, quando eles criaram, lá em 2015, é que as pessoas que criaram, que era um grupo, né, de investidores, e Elon Musk era o maior deles, eh, eles tinham medo de que a Google, né, com a DeepMind, que era a empresa na época que conseguiu criar uma inteligência artificial que ganhou do melhor competidor de Go, né? Go é um jogo de xadrez japonês, bem difícil de jogar. Eles estavam preocupados que a Google ia chegar nessa inteligência artificial geral, né? A Google que ela tem aplicações de inteligência artificial faz muito tempo. A Google que foi a que criou a ideia, né, do Transformers, né, que hoje é o que gera LLM, so attention is all you need. You need. Então, ela que criou essa ideia, né, das LLMs e tal. Então, assim, a Google, ela realmente estava a Google realmente estava na vanguarda, né, da questão de você chegar próximo de uma inteligência artificial geral. Por exemplo, hoje, né, o Google Translate que você usa, ele é um dos primeiros LLMs que foram usados em escala real em produção, porque eles usam o LLM chama T5, que foi um dos primeiros modelos de AI, esses modelos de geração de textos, né? E ele fazia essa comparação um para um, que era a questão de tradução de texto, né, de traduzir o texto do alemão para o português e entender as nuances das palavras para que você tenha a melhor tradução possível. Então, esse foi, na verdade, a base de tudo que hoje nós vemos dessas reais. É como você transformar um texto para te dar um outro resultado, o qual tenha uma coesão muito boa, né? Então, a Google está bem à frente, a OpenAI ela foi criada com essa versão de que ela era sempre os lucrativos, porque qual que era o problema na época, né? O que as pessoas pensavam? É que se a Google ou qualquer outra empresa, ela alcança essa inteligência artificial geral, ela vai ter uma vantagem desigual, muito desigual, em cima de qualquer outra empresa. Então, uma empresa de tecnologia que tem essa tecnologia em mão, teoricamente, ela ganhou o jogo, ela ganhou o game, entendeu? Ela zerou o jogo. Então, eles criaram isso, essa questão de ser não, né, sempre lucrativo e tudo mais, só que infelizmente, com o passar dos anos, foram descobrindo que as pessoas que estavam ali dentro não estavam muito satisfeitas com isso. Então eles foram mudando um pouco a como era o esquema da empresa. Hoje, a OpenAI são 2 empresas, você tem a parte que ela sempre fez educativos, que ela fica com a questão de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, então tudo eles publicam, né, eles fazem todas essas coisas. E você tem a parte comercial, que é onde tem o ChatGPT, por exemplo, que foi uma questão que eles criaram para gerar dinheiro, né, porque a OpenAI estava com problemas financeiros na época quando eles criaram o ChatGPT, e a ideia foi criar uma coisa comercial para que eles pudessem, né, realmente, ganhar dinheiro. Tiveram muito sucesso com a execução, como eles fizeram, e aí ganharam um investimento bilionário da Microsoft, então nós estamos aqui com esse problema, que agora a Microsoft é a maior parceira da OpenAI, né, então
nós temos aqui investimentos na casa de 13 bilhões. E a Microsoft já quer botar as mãos na AGI, que a OpenAI eventualmente vai vir a desenvolver. Então, o que a OpenAI agora está querendo fazer é, né, derrubar essa cláusula para que você possa pegar esse IP e botar, né, dentro dos servidores da Microsoft e a Microsoft fornecer AGI e não só a OpenAI. Então, essa é a ideia da OpenAI. E faz muito sentido, porque hoje nós temos várias empresas de inteligência artificial, então, assim, não faz muito sentido hoje a OpenAI ser empresa de serviços educativos. Quer dizer, faz sentido, mas em termos de negócio, não. Entendeu? Infelizmente é isso. Então vamos então para a notícia. Então, a OpenAI lançou o O1, que eles falam que é o modelo mais rápido do mundo, que é inteligente, que é rápido e tudo mais. O On Preview provou-se que não é tão bom assim. Ele não é tão bom quanto o GPT-4, até mesmo para a área que me interessa, que é código. Né? Eu gosto de código e tudo mais. E o que o O1 e o On Preview eles introduzem na gama de modelos da OpenAI? Eles introduzem conhecimento e razão. Então, o que acontece? Agora, o que acontecia antes era o seguinte: o modelo ele era treinado, tá? Em cima de uma base de dados. Então, vamos dizer o seguinte: você tem aqui uma base de dados, tá? Um database. Esse database tem, sei lá, 2 trilhões de dados. Só que esses dados são até 2021. Esses dados eles vão ser usados para treinar esse modelo. Então, o GPT-4 ele vai ser treinado baseado nesse modelo, entendeu? E ele vai guardar todas as informações desse modelo e quando o usuário bonitinho for interagir com a OpenAI, ele está fazendo inferências, né, que a gente chama inferências, em cima dessa base de dados. Então o GPT-4 ele não tem muita capacidade de te dar informações novas que não está dentro daquele modelo que ele criou. Então o que acontece? Tem-se um problema aqui. Como a gente pode fazer com que o modelo ele se atualize constantemente? E é isso que hoje a OpenAI eles estão fazendo. Eles estão clamando que eles estão fazendo. Só que, claro, isso também passa também de uma questão de que o O1 ele vai ter 10 trilhões de dados no banco de dados que até o início desse ano. Então, basicamente é isso. Só que agora você tem outras capacidades. Então, assim, pelo que eles estão tentando dizer, que é o seguinte, que agora, quando o O1 ele aprende alguma coisa nova, quando ele pega alguma coisa nova, ele diz, olha, isso aqui é uma informação que eu não tenho, que eu aprendi, ele vai jogar isso dentro do banco de dados e, de alguma forma, ele vai ser retreinado. Como ele vai ser retreinado, isso ainda não tá explicado como. A gente vai saber isso mais pra frente e tudo mais, só que, claro, é como eles estão dizendo. Só que essa questão de uma LLM, de uma LLM, de um modelo de dados, tá? Ele usar razão e ele prover novas oportunidades de alinhamentos e de gerar dados novos, isso não é uma coisa nova, tá? Existe hoje, né, todo um ecossistema de inteligência artificial que ele é baseado em Retrieval Augmented Generation. So, Retrieval Augmented Generation, ele ajuda a expandir o LLM, o modelo. Então, o que o RAG faz, tá? Vamos puxar esses caras para baixo para a gente explicar o que é o RAG, tá? Então, vamos dizer aqui que, por exemplo, vamos dizer o modelo antigo, o GPT-4, tá? O GPT-4, ele tá aqui, vamos voltar aqui para 2 trilhões de dados até 2023. Vamos dizer aqui que ele foi treinado nessa base de dados. Então, por exemplo, se você vai pedir alguma informação nova, sei lá, quem é o presidente dos Estados Unidos hoje, ele não vai saber, né? Ele não vai saber. Então, o que que você gera na capacidade para o GPT-4? Você vai criar o que a gente chama de tooling. Tooling é o seguinte, você vai criar aqui
uma ferramenta, tá? Uma ferramenta. Vai criar várias ferramentas e vamos dizer que vamos puxar uma dessas ferramentas aqui para cá. Essa ferramenta agora, ela permite com que o GPT-4 ele faça busca na internet, tá? Ele vai fazer uma busca na internet, ou seja, você vai ver assim, quem é o presidente dos Estados Unidos hoje? Se o GPT-4 não tiver essa informação, ele vai fazer uma busca na internet. Essa busca vai voltar para o GPT-4. O GPT-4 vai processar aquela informação e vai jogar para você. Então, e hoje existe ainda muito mais. O RAG, ele é muito. Ainda tem mais coisas, né? Ele, por exemplo, ele armazena a sua informação em vetores. Então, por exemplo, não só faz a busca na internet, como ele pega o seu input e o output e ele guarda em um outro lugar. Chama-se vetores, ok? Chama-se vetores. E desses vetores ele vai guardar a informação que você passou e o retorno, e ele vai guardar aqui. Ou seja, ele está expandindo o banco de dados, que ele só tinha esses milhões de dados, ele está colocando mais dados aqui. Então, toda vez agora que você for conversar com o GPT-4 dentro daquela conversa, e ele achar naqueles vetores a informação que você já está precisando de achar, ele vai buscar esses vetores. E tem outras empresas que eles fazem mais ainda. Quando você pega, por exemplo, você tem dois tipos de vetores. Tem os vetores de conversa e tem os vetores de armazenamento. Porque que ele faz? Quando você tem essa busca aqui e ele faz esse retorno, ele também guarda esse retorno aqui nos vetores, nesse segundo vetor. Então, o GPT-4, por exemplo, aqui nesse momento, ele teria a sua capacidade expandida, o qual agora ele pode racionalizar e pensar e fazer outras coisas, outras funções. Realizar outras funções que você pode integrar aqui também. Entendeu? Então, isso aqui é não só a gente fala de RAG, né? Mas isso também a gente chama de graph também, que é uma maneira que você faz, como você faz para expandir o modelo de dados, para que aquele modelo de dados ele agora possa ter mais capacidade. Claro que isso são modelos de dados a partir do GPT-4 eles conseguem fazer isso porque você implementou funcionalidades como Structured Functioning. Deixa eu colocar aqui OpenAI API. Vamos aqui no OpenAI API rapidinho, só para vocês verem. Então, por exemplo, lá, Start Building, não, que é só documentação. Cadê a documentação? Os caras mudaram tudo. Tá, vamos aqui. Aqui, ó. Text Generation. Que seria o Structure Outputs. O Structure Outputs, por exemplo, é uma maneira qual você gera uma mensagem, no qual você passa quais são as ferramentas que existem e o modelo ele retorna aqui qual é o formato. Então, por exemplo, você está fazendo aqui, Math Reasoning, por exemplo. Então, ele vai te buscar um output aqui que você vai poder usar isso para poder gerar uma outra resposta, entendeu? Aqui ele está pedindo só para retornar uma função e tudo mais, mas sinceramente, você consegue fazer muito outra coisa. Então, por exemplo, isso aqui é Data Extraction estruturada, né? Que você vai extrair os dados, você vai gerar um UI, você pode fazer moderação, por exemplo. Então, por exemplo, is- Content Valid Guidelines. Então, é muito legal isso, entendeu? É muito bacana. Então, é isso. Então, você tem, por exemplo, o LangGraph é um desses RAGs que você pode fazer, que é muito interessante, qual você pode determinar uma ferramenta, você pode determinar um modelo, e aí esse modelo aqui, ele vai ser adicionado nesse workflow você starta o agente, e esse agente você tem a condicional, as condicionais para que você possa realmente ter essas funções e sendo gravadas na memória, ou seja, você está permitindo que aquele modelo ele tenha racionalidade, ele possa buscar e pensar, é assim que a gente pode dizer, tá? Isso tudo não tem como a gente não zoar um pouquinho, né, que as alucinações hoje em dia do O1 é muito grande. Tem hora que ele escreve enormes hipérboles e não dá para entender o porquê. Realmente é muito difícil, assim. Muito estranho. Vou até buscar aqui, ó. O1 Hallucinations.
Vamos ver alguns exemplos aqui. A gente consegue ver alguns exemplos. Por exemplo, né? The most convincing. Esse aqui seria qual é o argumento mais convincente de que a Terra é plana, por exemplo. Então ele cria uma série de coisas. Então você pode ver que tem muita tem muita questão, tem muita alucinação hoje acontecendo no WoW. A gente pode aqui também criar algum exemplo. Então, por exemplo, a gente pode pedir aqui para que a gente pode comparar o O1 com o Cloud. E você que é de desenvolvimento, eu recomendo usar o Cloud em vez do ChatGPT. É uma ferramenta muito melhor para desenvolvimento. E aqui a gente pode fazer aqui, por exemplo, ó, é, build a login page using Vite. Ok, vamos aqui, ó, criar uma página de login usando o Vite. Vamos ver como é que funciona. Então, por exemplo, eu não pedi nada além de usar Vite. E já vai me criar com React Tailwind. Porque Tailwind já é hoje um padrão, né? Essas questões de CSS declarativo. Claro que você não precisa, mas hoje em dia é basicamente padrão para você fazer scaffolding de projetos novos. Vamos ver aqui então o O1. O O1 vai escrever a estrutura, blá 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 blá. E aí ele vai criar, né, o app.js. E aqui ele tá vendo, ele está criando com styles container. E ele vai gerar esses styles aqui embaixo. Seria tipo um padrão antigo do React, entendeu? Esse aqui é o React basicão, do lado passado. Depois da versão 03. E aí você vai rodar e vai colocar no localhost. Ou seja, muito interessante, mas a gente pode ainda comparar o ChatGPT com o Canvas. Que é o ou com o Canvas. Quer ver? Vamos criar um novo ChatGPT aqui. Vamos criar com o Canvas, então. Vamos ver se com o Canvas é melhor. Esse aqui é o for ou bem melhor. Pelo menos aqui ele tá gerando código aqui que você pode copiar, legal e tudo mais. Ele não tá forçando a barra, explicando as coisas, simplesmente ele escreve aqui como você setaria, fazer o setup e escreve. Ou seja, aí o 4, o GPT-4, ou se você estiver mexendo com desenvolvimento, é o melhor. Ou se você estiver mexendo ainda com o Cursor, que é um VS Code turbinado com AI, eu recomendo vocês usarem o Cloud ou o Fall também para vocês rodar, beleza? Então, vale a pena usar o ChatGPT O1? Não acho que vale a pena pagar $200, tá? Não vale pagar $200 se você não fazer o uso intensivo dele para algumas tarefas. Eu acho que ele pode ser bom, por exemplo, para você escrever, pode ser alguma coisa assim que ele seja bom. No momento, não recomendo. Eu não acho que ele é bom, por exemplo, para você conversar e tipo tentar destravar algumas ideias se você estiver travado. Então é isso. Não é recomendado. Não recomendo, na verdade. Não recomendo. Eu não recomendo. Eu prefiro que vocês usem o Cloud, que ele é uma ferramenta bem melhor de AI para quem está mexendo com código. Beleza? Então é isso. Agora sobre o livro. O livro Tech Citizen é um livro que eu lancei recentemente. Ele contém um pouco mais de 100 páginas. É um livro legal que ele contém várias coisas que eu escrevi durante os últimos 3 anos. Então, muitas coisas que eu escrevi aqui durante a pandemia está nesse livro agora, encapsulado nesse livro. Tem um link na descrição do livro também. Mas a ideia é o seguinte: os primeiros 100 inscritos nesse canal, se você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal, os 100 primeiros eu vou sortear esse livro entre eles, beleza? É isso. Se você quiser ganhar um livro de graça, bem simples, se inscreve no canal. E quando a gente chegar nos 100 inscritos, eu faço uma livezinha, a gente faz o sorteio rapidão e aí eu entrego para vocês esse livro, beleza? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.